Meus irmãos e irmãs, é motivo de satisfação adorar a Deus na companhia de vocês, nessa ocasião, tendo o privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de expor a santa palavra de Deus. Na realidade, o agradecimento é meu, reverendo Zedequias, aos pastores da igreja, aos presbíteros, que me honraram com o convite para ser o palestrante no primeiro encontro da fé reformada. Então, volto amanhã, se Deus assim permitir, para Brasília, com as melhores impressões dessa igreja, uma igreja muito carinhosa, muito acolhedora, muito amorosa, e espero vê-los no Planalto Central, se Deus assim permitir. Que Deus também abençoe a família do seminarista Alex, sua esposa Juliana, o Nicolas e a Sofia, que tem atuado como anfitriões desde sexta-feira à noite. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículos 57 e 58 desse mesmo capítulo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua santa palavra. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Nos capítulos 1 e 3, Paulo menciona um problema de ordem social, grupos, partidos na igreja. Uns diziam pertencer ao grupo de Paulo,
outros afirmavam ser do grupo de Pedro, outros do grupo de Apolo, e aqueles que talvez pensassem que eram super ou mais espirituais ao grupo de Cristo. Paulo condena esse tipo de divisão na igreja. Capítulo 5, Paulo menciona um problema de ordem moral. Um homem estava tendo relações íntimas com a esposa do seu pai. Esse fato era de conhecimento da igreja e o pecado não era confrontado. O homem não havia sido disciplinado. No capítulo 6, Paulo menciona um problema que afetava a imagem da igreja na cidade de Corinto. 2 irmãos estavam num litígio, estavam divergindo sobre um assunto, não conseguiram se entender e levaram o tema para o tribunal da cidade. E Paulo condena essa atitude, porque na realidade nós como crentes devemos evangelizar e dar bom testemunho de Cristo e não levar os problemas para aqueles que não conhecem a Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo menciona problema de ordem litúrgico. Esse problema litúrgico tinha a ver com a falta de reverência durante o culto. De tal maneira que Paulo termina o capítulo 14 afirmando que tudo deve ser feito com ordem e decência, porque quando os irmãos da igreja de Corinto se reuniam para adorar a Deus, não tinham sabedoria no uso dos dons espirituais. Um queria entregar uma palavra de revelação, outro queria falar em outros idiomas, em outras línguas, outro queria interpretar, de tal maneira que o culto era uma desordem, inclusive no que diz respeito à ceia do Senhor, que na época da igreja apostólica acontecia dominicalmente, toda semana, e vários estudiosos afirmam ou supõem que a Santa Ceia na realidade era uma refeição comunitária, e as pessoas levavam o pão, levavam o vinho, e compartilhavam isso no contexto do culto ou ao final do culto. Mas alguns estavam se embriagando, gente bêbada, por ocasião do culto, para celebrar a ceia do Senhor, e uns comiam mais do que outros. Então Paulo condena essa atitude, essa falta de reverência, de bom comportamento na presença de Deus. Como se tudo isso não bastasse, o problema social, o problema moral, o problema que afetava o testemunho da igreja na cidade, o problema litúrgico. No capítulo 15, Paulo menciona um problema doutrinário gravíssimo. Era comum entre os gregos, e Corinto está na Grécia, a ideia de que os mortos não ressuscitam. Essa ideia havia penetrado na vida da igreja, e alguns estavam dizendo que os mortos não ressuscitam. E Paulo desenvolve um raciocínio e afirma, por exemplo, no versículo 12, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Em outras palavras, uma heresia estava encontrando espaço no meio da igreja. Esses são os problemas, ou alguns dos problemas mencionados nessa carta. E aí, se você visitasse a cidade de Corinto no primeiro século, procurando uma igreja para participar, para fazer parte dela, você e sua família, se você soubesse desses problemas da igreja de Corinto, você tomaria a decisão de fazer parte da igreja de Corinto? Dificilmente, porque normalmente quando a gente procura uma igreja, a gente quer encontrar um lugar que nos receba, nos abrace e que nos apresente o Evangelho. Mas apesar de todos esses problemas, é interessante que no início dessa carta, Paulo não deixa de mencionar a igreja de Deus que está em Corinto. Então, apesar de nós, pecadores alcançados pela graça de Deus, apesar dos problemas que por vezes nós ocasionamos, a graça de Deus continua presente na vida da igreja. E nesse capítulo, Paulo apresenta aqui algumas verdades muito valiosas, e eu quero me servir desse capítulo para falar sobre os princípios da reforma protestante. Se eu não estiver equivocado, na frente ali da igreja
estão os solas da reforma. E não apenas ali na fachada da igreja, mas também no caderninho que vocês receberam, aparecem aí os princípios: somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Então o sermão já está aqui na capa da agendinha. Então nessa noite eu quero meditar, quero refletir com vocês sobre os princípios da reforma protestante, porque eles estão presentes nesse capítulo. Eu chamo a atenção de vocês, primeiramente, para o princípio de somente a Escritura. Paulo menciona, na segunda parte do versículo 3, eu vou ler o versículo 3, para a gente recapitular. Ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a morte de Cristo foi anunciada pelas Escrituras do Antigo Testamento e também por aquelas cartas, ou melhor, por aqueles textos do Novo Testamento que já estavam sendo escritos, que já estavam circulando entre as igrejas primitivas. E Paulo ainda afirma: e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, para revitalizar, para reformar, para tratar os problemas da igreja de Corinto, Paulo afirma que Cristo morreu segundo as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Então, esse princípio é muito valioso para a igreja de Deus. Nós só devemos realizar, nós só devemos praticar aquilo que tem fundamento escriturístico. Meus irmãos, no século XVI, quando Deus levantou os reformadores, as pessoas não tinham a Bíblia traduzida para o seu idioma. A Bíblia estava na língua latina. A maioria da população não sabia ler. As pessoas não entendiam aquilo que era dito na missa, que por sinal era cantada. E foi assim até a década de 60, quando a Igreja Católica celebrou o Segundo Concílio do Vaticano, entre 1962 e 1965. Foi só na década de 60 do século passado, há mais ou menos 60 anos, que a Igreja Católica decidiu que as missas seriam rezadas na língua do povo e decidiu popularizar as Escrituras na língua do povo. Mas os reformadores entenderam que era fundamental, era de extrema importância que os fiéis, que os crentes lessem a Bíblia no seu idioma. E por isso, um dos legados, uma das contribuições da reforma do século XVI foi a tradução das Escrituras. A palavra de Deus foi traduzida para o francês, a palavra de Deus foi traduzida pelo próprio Lutero para o alemão, a palavra de Deus foi traduzida ainda no século XVI para o idioma espanhol, no século seguinte para o idioma português. Tudo isso como consequência do princípio de que a igreja só deve praticar aquilo que tem base na Escritura. Mas como as pessoas vão saber do conteúdo bíblico se elas não conseguem ler a palavra de Deus? E por isso a Bíblia foi traduzida. Mas outra coisa que os reformadores insistiram, e nós continuamos insistindo, é que a Bíblia não deve ser interpretada à luz da tradição, porque é assim que a Igreja Católica faz até hoje. Ela interpreta a Bíblia segundo a tradição. Então, por exemplo, por que os padres não casam? Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que os líderes da igreja devem ser solteiros, devem ser celibatários, mas porque isso está na tradição. Por que muitas coisas são feitas no âmbito do catolicismo, e se aqui há algum católico, não se sinta ofendido com o que eu estou dizendo. Eu estou apenas indicando, sinalizando coisas que são reais, que são de conhecimento público. Muitas coisas acontecem, como por exemplo a adoração de imagens, apesar do mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Por que essas coisas acontecem? Porque a tradição, os ensinamentos, as vozes que se levantaram através dos séculos dizem que tem que ser assim, mas o povo de Deus deve se basear exclusivamente pela palavra de Deus, pela Bíblia, que é o fundamento. Não é a tradição, ou seja, não é aquilo que os antigos disseram simplesmente porque disseram,
Nós só devemos abraçar o que eles disseram se isso tiver fundamento bíblico. Não é o sentimentalismo, porque eu senti, porque eu fui tocado, porque eu chorei. Nada contra as emoções, mas as emoções não são confiáveis. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Não é a tradição, não é a emoção, não é qualquer suposta revelação extra-bíblica, porque a revelação de Deus está contida na Escritura impressa. É a palavra de Deus que, quando lida, os textos iluminam uns aos outros, e esse é o princípio maior da hermenêutica, da interpretação bíblica. A Bíblia é a sua própria intérprete. E é maravilhoso quando as pessoas conhecem a Escritura Sagrada. O reverendo Ronaldo Lidório, pastor da nossa denominação, que serviu durante muitos anos em Gana, entre os concombas, registra um episódio, uma situação que nos ilustra o valor da palavra de Deus. Quando ele estava ali na década de 90, trabalhando no interior de Gana, já havia pessoas convertidas. Alguns líderes das tribos já tinham entregado sua vida a Cristo, e ele se reunia uma vez por mês com os líderes, com homens e mulheres que andavam 3, 4 dias para chegar até onde ele estava, para que ele ensinasse a palavra de Deus e aquelas pessoas pudessem memorizar a Escritura Sagrada. E aqueles líderes memorizavam 12, às vezes 13 versículos durante 2, 3 dias na companhia do missionário, e voltavam para as suas tribos, caminhavam mais 3, 4 dias, com a palavra de Deus memorizada, guardada no coração, proferi-la, recitá-la e ensiná-la às pessoas que estavam na tribo. Numa certa ocasião, já haviam se passado 2 dias desde que a reunião com os líderes indígenas havia terminado. E o reverendo Ronaldo Lidório estava ali nos seus afazeres, no campo missionário, quando ele avistou de longe uma senhora que caminhava em direção a ele, e ele, na medida que ela se aproximava, ele percebeu que era uma irmã que havia estado na reunião dos líderes, que já tinha terminado há 2 dias. Então ele pensou, alguma coisa muito grave aconteceu. Talvez ela tenha sido picada por alguma cobra ou atacada por algum animal e está voltando em busca de socorro. Resumindo a história, quando essa irmã chegou, o missionário perguntou por que a senhora voltou. Ela falou, porque eu esqueci um dos versículos. E a palavra de Deus, ela é muito importante para ser perdida no caminho. E aí ele foi repassar o versículo com ela, e ela pôde voltar e andar mais 3, 4 dias a sua tribo, porque ela entendeu que a palavra de Deus é muito preciosa e não pode ser perdida na viagem, ao longo do caminho. Pela graça de Deus, nós temos a Bíblia traduzida para o nosso idioma em muitas versões. Eu gostaria de levantar aqui uma pergunta para você refletir. Como anda sua leitura bíblica? Como anda a sua vida devocional? Você tem meditado na Escritura? Porque uma coisa é ler, uma outra coisa é ruminar. É como se diz lá no Chile, ler e ficar dando voltas, deixar o texto dar voltas na cabeça, para que a gente possa assimilá-lo, para que aquilo que os olhos contemplaram baixe e seja guardado no coração. Somente a Escritura. O segundo princípio é o de somente Cristo. Versículo 3, primeira parte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, Cristo é o único mediador, Cristo é a ponte, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Cristo é a porta, Cristo é aquele que nos permite ter acesso direto ao Pai. Na época do Antigo Testamento, para que as pessoas fossem perdoadas os seus pecados, elas tinham que levar animais
ofertas ao sacerdote ou aos sacerdotes, para que essas ofertas fossem queimadas, para que holocaustos fossem feitos, e assim, com o sangue dos animais, o sangue daqueles animais que haviam sido mortos, isso subia à presença de Deus como aroma suave, e o pecado do povo era perdoado. Desde que Jesus Cristo se encarnou, nós já não temos que levar a apresentar animais, ou ofertas, ou vegetais, ou outros tipos de produto aos sacerdotes. Por quê? Porque Cristo está na presença de Deus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele é um bom e puro advogado, Ele é o nosso intercessor, e Ele nos enviou, assim como o Pai, o Espírito Santo. Não são santos, não é Maria, não tem anjo da guarda, não é o pastor Zedequias, não é o pastor Isaías, não é qualquer pastor que faz com que você seja recebido por Deus. É tão somente a pessoa bendita de Jesus Cristo. A justiça dele é creditada em nosso favor. Às vezes, quando a gente vai comprar um bem ou alugar uma casa, a gente precisa de um fiador. Cristo é aquele que nos permite ser aceitos na presença do Pai. Ele é o nosso mediador, nesse sentido, Ele é o nosso fiador. Por isso que nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Se algum dia lhe fizerem a pergunta, por que você vai para o céu? Não titubeie, só existe uma resposta. Porque Jesus Cristo salvou você. Não é pelo fato de você ser membro há muito tempo da igreja, não é pelo fato de que seus pais eram evangélicos, mas é porque Cristo morreu no teu lugar, e o crédito dele é imputado, é transferido a você. Tem uma música que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, é a música O Sonho, do nosso irmão Estênio Márcios. Talvez alguns conheçam. Eu não vou cantar para que vocês não falem assim, pastor, pregue, continue no sermão, mas eu vou ler a letra da música para vocês. A música se chama O Sonho e diz assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de que, me vi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com certo receio, um anjo saiu para atender, me disse, pois não? Eu falei, quero entrar, pois aí é meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei, meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista. Você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade. O rei escreveu, perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Meu nome com tinta vermelha. É por isso, irmãos, que a gente pode se relacionar com Deus, porque a gente tem um sacerdote perfeito, é o bom pastor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, já comentamos sobre o princípio somente Escritura, princípio somente Cristo. O texto também nos ensina
o princípio de somente a graça. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, isto é, não se tornou inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É o que o nosso irmão apóstolo Paulo afirma. Graça é favor imerecido. É diferente de salário, é diferente de compensação. Quando alguém te dá um presente, o que você diz? Obrigado. Você diz obrigado porque você recebeu aquele presente de graça, pelo menos foi de graça para você. Assim Deus faz conosco. A salvação é dada por graça, por iniciativa de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que verdade consoladora e confortadora. Porque, meus irmãos, se a salvação fosse por esforço, por obras, a igreja ia ser uma arena, uma disputa, uma tenda de vaidades. Ah, mas eu sou mais importante, eu fiz mais pontos, eu sou melhor, eu sou mais aceito, mais importante na presença de Deus. Esse não é o caso. Não é por obras, não é pelo teu sobrenome, não é pelo tempo que você leva na igreja, não é pelo teu currículo acadêmico, não é pelo tamanho da tua conta bancária, não é por qualquer virtude que você tenha, é por graça, é um favor imerecido, é dádiva de Deus. Aquilo que Deus disse sobre o povo de Israel no Antigo Testamento é igualmente verdadeiro para conosco, irmãos. Em Deuteronômio, eu vou ler aqui uma passagem que está no capítulo 7, Deuteronômio 7:7. Você pode escutar, ou se quiser pode abrir sua Bíblia. O texto bíblico diz assim, Deuteronômio 7, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, não é por beleza, até porque se fosse alguns de nós jamais entraria no reino dos céus, inclusive eu. Minha esposa discorda. É pela graça, e esse é um favor imerecido, é dádiva do Senhor. Por isso a gente deve ser eternamente grato ao Senhor, porque esse bem, essa bênção, essa maravilha que é a salvação, não pode ser comprada por qualquer valor que o ser humano pague. Graça também significa doçura, compaixão, misericórdia, benevolência. Quando eu falo de graça, eu me lembro de um professor que eu e o reverendo Zedequias estivemos no seminário, o reverendo Jorge Canelhas. Eu não sei se o reverendo Zedequias ouviu essa história. Se não ouviu, vai ouvir agora, e se ouviu, vai relembrá-la, sobre o irmão Graças a Deus. Numa ocasião, o reverendo Jorge Canelhas contou, em sala de aula, que quando ele estava no início do ministério, pastoreando no interior de São Paulo, havia um irmão da igreja que toda hora dizia graças a Deus. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Graças a Deus, bem. E aí, meu irmão, fez o exame? Graças a Deus, fez. E aí, meu irmão, como foi seu dia? Graças a Deus, bom. E aí, meu irmão, você foi à igreja na reunião de oração? Graças a Deus, sim. E aí, o irmão falava tanto graças a Deus que o reverendo Canelhas ficou preocupado. Esse irmão, ele já está com esse cacuete, quem sabe, está banalizando o nome de Deus, falando o nome de Deus em vão. Então o reverendo Canelhas decidiu conversar com o irmão. Ele falou, irmão, cuidado, que você está falando toda hora graças a Deus, cuidado para não falar o nome de Deus em vão. Ele falou, reverendo, deixa eu lhe explicar uma coisa, eu vou lhe dizer por que eu falo graças a Deus.
Reverendo, eu era alcoólatra e Deus me resgatou. Reverendo, eu traí a minha esposa e Deus me resgatou e hoje eu honro a minha esposa. Reverendo, eu era desonesto, mas o Evangelho me alcançou e hoje eu trabalho de maneira honesta. E foi mencionando, e no final falou assim: o senhor entendeu, reverendo, por que eu digo o que eu digo? E o reverendo respondeu: graças a Deus. É por graça, irmãos. Se é por graça, sejamos graciosos uns para com os outros. Como nos disse o Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estenda a mão, seja gracioso, não seja legalista, não seja juiz dos seus irmãos, a não ser em situações muito específicas, quando o contexto, quando o momento exigia uma repreensão. Você que é pai, você que é mãe, não deixe de orientar, de instruir, de dar um puxão de orelha. Às vezes é preciso mais do que um puxão de orelha, mas não perca de vista a graça. A mão que disciplina também deve ser capaz de dar um afago, fazer um afago, dar carinho para restaurar. É assim que Deus nos trata. Quarto princípio, somente a fé, versículos 14 e 17 do texto de 1 Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, isto é, a vossa crença, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Paulo está falando em termos hipotéticos. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, isto é, a vossa crença. E nós somos mentirosos porque temos afirmado que Cristo ressuscitou, quando Ele não ressuscitou, segundo alguns estão dizendo. Somente a fé. A graça é um dom de Deus, a graça é um presente, mas como essa graça nos alcança? Por meio da fé que o Espírito Santo faz brotar em nosso coração. Essa capacidade de crer em Jesus, essa capacidade de abraçar o Evangelho, de nos voltar para o Senhor, como antes não fazíamos, justamente porque não tínhamos fé, que é um dom de Deus. É interessante que Paulo conecta a fé à pregação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa pregação e vã a vossa fé. E faz todo sentido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Na medida em que nós lemos, na medida em que nós internalizamos, na medida em que nós entendemos e assimilamos o Evangelho, a nossa fé é fortalecida. Essa foi a grande descoberta de Martinho Lutero no século XVI. Quando ele lia a carta de Paulo aos Romanos, ele se deparou com aquele versículo que diz: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Nós somos justificados pela fé e não por obras. E aqui é importante uma palavra, uma explicação, porque às vezes surge algum tipo de confusão em relação a duas passagens bíblicas. Aqueles que puderem, por favor, abram a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Abra Romanos capítulo 3 e, depois que você localizar Romanos capítulo 3, abra, sem desmarcar, Romanos 3, Tiago capítulo 2. Romanos 3, Tiago capítulo 2. Em Romanos 3, versículo 28, o texto diz: concluímos, pois, Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O texto é muito claro. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Tiago, capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas espera aí, pastor. Paulo está dizendo em Romanos que o homem é justificado
pela fé, independentemente das obras da lei. E Tiago está dizendo que ele é justificado por obras e não somente por fé. Pastor, aqui tem uma contradição. Paulo está dizendo uma coisa, Tiago outra. Não, definitivamente esse não é o caso. Paulo está falando da nossa situação diante de Deus. Diante de Deus, nós somos justificados, nós somos aceitos pela fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, que nos faz crer em Jesus Cristo, porque é fé em Cristo, o Filho de Deus. Então a perspectiva de Paulo é a nossa situação diante de Deus. E Tiago está falando da nossa posição em relação aos homens. Diante dos homens, a fé que nós alegamos, que nós afirmamos ter em Deus, ela é demonstrada através das nossas obras, através das nossas ações. Então Paulo tem em mente a nossa posição diante de Deus, e Tiago tem em mente a nossa posição diante dos homens. Então, irmãos, a salvação é por graça, mediante a fé, que é um dom de Deus. Agora, essa fé que todo crente recebe quando é convertido, que é fruto do Espírito Santo atuando em nosso coração, essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Quem cuida de plantas sabe muito bem o que eu estou dizendo. A planta tem que ser regada. A planta tem que ser exposta por uma quantidade de tempo ao sol. Ela não pode ficar todo o tempo exposta à chuva. Tem que ser cuidada para que seja uma planta bonita, para que vejamos as flores. Assim é a fé. Numa ocasião, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé é fortalecida pela leitura, reflexão e assimilação da palavra de Deus. Nós devemos ser fortes na fé, nos fortalecer na fé em Cristo Jesus, para que tenhamos a certeza da salvação, para que sejamos vibrantes, para que estejamos dispostos a trabalhar, porque quando o crente está frio na fé, ele é como o celular quando a bateria está morrendo. Ele é como aquele veículo cujo tanque, o tanque está na reserva, está no final. Não dá para fazer muita coisa com o carro, porque falta combustível. Então, irmãos, a fé é verdade, é um dom de Deus, mas essa fé tem que ser desenvolvida, e nesse processo, Deus quer que nós participemos. Isso tem a ver com o processo de santificação. A salvação é uma obra exclusiva do Senhor, mas na santificação, Deus nos permite participar. E nesse processo, a nossa fé é fortalecida. O último princípio é o de glória somente a Deus. Versículo 57. Notem o que Paulo diz: graças a Deus. Não é graças a mim que trabalhei na plantação da igreja de Corinto. Não é graças a Apolo. Não é graças a qualquer outro homem ou mulher. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a glória de Deus é a exibição da santidade do Senhor. Quando nós estamos realmente conscientes da glória de Deus e que devemos viver para a glória do Senhor, nós nos anulamos, nós vamos para trás das cortinas, nós não queremos receber elogios, nós não buscamos os holofotes, o estrelismo, não queremos ser o craque do time. Por quê? Porque a gente sabe que só quem deve brilhar na igreja e na nossa vida é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O profeta Isaías, numa ocasião, ele teve uma visão da glória de Deus. E é interessante que ele menciona no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, os serafins. E aqui a gente tem um bom exemplo do que a glória de Deus representa. Isaías capítulo 6, o texto nos diz, versículo 3: e clamavam, quem? Os serafins, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Irmãos, quem entende o conceito da glória de Deus, está disposto a viver para a glória de Deus, não se abate, não fica prostrado quando recebe uma crítica, não se exalta, não fica deslumbrado quando recebe um elogio. Por quê? Porque sabe que se alguma coisa nós recebemos, é porque Deus nos deu de maneira graciosa, e a glória pertence a Ele. E se alguma crítica é feita, nós podemos nos humilhar na presença de Deus, renovar as forças, nos reerguer e trabalhar para melhorar, para crescer. Quem realmente se preocupa com a glória de Deus não é soberbo, não é orgulhoso, não é legalista, não é autorreferente, não vive se exibindo, chamando a atenção para si, ou para o seu físico, ou para a sua beleza nas redes sociais. Pelo contrário, é uma pessoa humilde, porque ela sabe que o único que deve brilhar é Jesus Cristo. Ela procura imitar João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E quando nós trabalhamos motivados pela glória de Deus, nós temos condições de colocar em prática o que o versículo 58 nos diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos e irmãs, nós sabemos que às vezes na vida da igreja, além das bênçãos, além das rosas, existem espinhos, existem dificuldades. Às vezes você vai fazer um trabalho, vai se dedicar, e você não vai receber um elogio, você não vai receber ou ter reconhecimento das pessoas. Mas saiba de uma coisa: o Senhor não é injusto, Ele não se esquece do nosso trabalho. Tudo está sendo registrado nos computadores celestiais. E quando Jesus voltar, tudo aquilo que nós tivermos feito para a glória do Senhor, tudo isso virá à tona, e nós vamos ser recompensados com os galardões. Não me pergunte, não pergunte aos pastores, como é que vai, o que vai significar essa entrega de galardões, esses presentes da graça. Eu não sei se alguns vão morar nos Lençóis Maranhenses, lá na Jerusalém Celestial, se alguns vão comer só picanha, só filé mignon, se vão comer, certo, as melhores pizzas, se vão morar em frente à praia. A Bíblia não detalha o conteúdo dos galardões, mas a Bíblia nos diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é inútil, e que vale a pena trabalhar pelo reino, para a glória de Deus. A igreja de Corinto, que estava com seus olhos postos nos homens, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu prefiro o estilo de Pedro. Ela recebeu essas instruções, para que pudesse o quê? Moldar, reeducar a sua visão, colocar os seus olhos no Senhor da igreja, assim como nós. Então hoje, à luz desse texto, nós somos relembrados sobre os princípios bíblicos para uma reforma, para a revitalização da igreja. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Existe um princípio que se conservou na tradição protestante, principalmente na tradição reformada. Igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, a melhor forma de mostrarmos que nós valorizamos a reforma é santificando a nossa vida, é tendo vidas reformadas. Em 1867, o missionário Simonton pregou um sermão intitulado Os Meios Apropriados para se implantar o reino de Deus no Brasil. Os meios apropriados para se implantar o reino de Deus no Brasil. E Simonton falou de 5 meios. Eu vou mencionar só o primeiro. A vida santa de todo crente
é o meio mais importante para se implantar o reino de Deus no Brasil. Cuide da sua vida, preocupe-se com as raízes, os frutos vão aparecer no tempo certo para a glória de Deus. Que Deus, pois, continue abençoando essa igreja. Amém?